por isso que é importante o papel da imprensa, né? Assim, da imprensa, e como tu disseste, né? Tem jeitos e jeitos de comunicar a depender das fontes e tal, das fontes, inclusive de financiamento, né? Mas eu acho que no dia seguinte que fosse, os órgãos de imprensa de São Miguel do Oeste perderam uma grande oportunidade de fazer um debate à altura do problema que era, entendeu? Que é. Perderam uma grande oportunidade. Sobre o extremismo que existiu na cidade. Sobre o extremismo, né? Sobre, queiram entender, o equívoco, né? Que fosse, quer dizer, qual é o alcance de um gesto desse, por que isso aconteceu, né? E que terminasse com aquela frase, né? Que eu digo que, independentemente da vontade, do que tu queira dizer com aquilo, no ambiente onde tu estiver, jamais, nunca, em condição nenhuma, se faz um gesto daqueles. Por quê? Porque é um gesto que comunica por si mesmo. Né? Comunica por si mesmo. E veja como a situação, como o pessoal assim está debochando dessa situação, em relação a mim, inclusive, que depois da minha denúncia, né, enfim, eles criaram uma figurinha com a minha foto, a foto do meu perfil, inclusive, né, e colocando lá, sextou nazistas. Depois eles criaram o deboche, a brincadeirinha, dizendo, inclusive um deputado falou isso, né, na Assembleia Legislativa, né, comentou isso. Se precisa denunciar, não, se é nazismo, não é nazismo, chama a Capra, que ela denuncia, e a jornalista, citou o nome da jornalista, publica, né, debochando. E agora, por último, né, foi o que estão fazendo com uma... eu também fui infeliz, agora preciso dizer, porque, de fato, veja como a gente não pode vacilar. Na minha defesa, eu fui mencionar que, nos grupos, eles estavam, inclusive, usando a figura do Hitler, né, com o braço estendido, dizendo bom dia. Então, imagine, tá? Tu usar o Hitler para uma figurinha de bom dia. Mas, quando eu fui falar isso lá na Câmara de Vereadores, na minha defesa, eu fui imitar o gesto, sabe? Quando eu vi, eu ia dizer assim, não, e ele estava com o braço, e eu retirei logo. Mas alguém fotografou, e hoje isso aí tá figurinha para lá e para cá, eu com o braço, eu diria, semi-estendido. Então, todo cuidado é pouco, né? Não pode ter o deboche, porque isso é um assunto muito sério. A responsabilidade da imprensa é nesse sentido. Não dá para comemorar que não foi em uma investigação de menos de 4 horas aí, foi dito que não era um gesto nazista, e pronto, beleza, é o aval para todo mundo fazer. Não pode, né? Não. Então, assim, não, vamos... Tanto é que o Ministério Público Local, ele não fechou a questão, porque ele encaminhou para o Ministério, para a Procuradoria, para a 40ª Promotoria de Florianópolis. Mas, vereadora, volta um pouco. Qual que é o teu erro que você falou da saudação do Hitler? Não, é que eu fui demonstrar como é que era a figurinha. Entende? Tá. E eles usaram isso contra você no processo de cassação. Não. Agora para deboche, para, sabe? Sim, entendi. Para dizer o seguinte, que, bom, né? Até ela esticou o braço, sabe? Então, isso... Eles usaram isso para atacar a senhora, entendi. Estão usando agora, nos grupos, para debochar mesmo, né? Para debochar. Então, estou contando isso para dizer o seguinte, que a gente precisa ter realmente muito cuidado, né? Agora, tu estar num espaço como aquele, numa quantidade significativa de pessoas, trancando uma rodovia, pedindo intervenção federal, vai uma pessoa lá, no microfone, e pede para todo mundo esticar o braço esquerdo, e as pessoas, assim... bom, a imagem está ali e fala por si, né? A imagem fala por si. E, a partir do momento que isso vira brincadeira, vira deboche, vira, né? Ele é banalizado. E daqui a pouco a gente vai ter a repetição disso
pelas crianças, pelos adolescentes, sabe? Como se isso não fosse nada. E é algo muito sério, é algo muito grave, né? Mas eu queria dizer aqui que ainda em relação à imprensa, né? Como eu falei, o Ministério Público, ele não disse definitivamente isso não é. Disse que ouviu as pessoas e que as pessoas disseram que não era. E encaminhou para Florianópolis. Em Florianópolis foi feita uma investigação, né? E aí, depois de um tempo, foi concluído que não era. E em questão de 2 dias, a Justiça arquivou a representação, a notícia-crime. O que eu questiono, né, é que se poderia ter tido vamos dizer assim, ouvir também a comunidade de São Miguel do Oeste para além daquelas pessoas que estavam no evento. Porque o argumento para o arquivamento, né, é que era um gesto comum na nossa sociedade, aqui, na nossa comunidade. Não é um gesto comum. Erguer o braço para receber bênção, né? Tem várias formas aí. Agora, daquele jeito, naquele local, naquele momento, com aquele propósito, não é um gesto comum, né? E não foi ouvida, eu questiono isso, não foi ouvida a Associação Israelita, né? Catarinense, não foram ouvidos esse outro lado, né? E, de qualquer forma, para finalizar essa questão da imprensa, eu acho que a internet é um espaço muito democrático, né? A gente até conversou esses dias, né, sobre a regulação, sobre a necessidade da... Agora tocou o telefone aqui, ó. Alô? Vamos ver. Vamos fazer o quê, né? Vamos lá, desculpe. Imagina. Mas a internet, assim... As pessoas precisam também compreender, né, que a coisa mais importante que tem é a gente ter a liberdade de imprensa, sem dúvida, mas que o papel social da imprensa, a responsabilidade social da imprensa, né? Então, a tua comunicação, ela precisa sempre existir para melhorar o mundo, e não para piorar a situação, para piorar, para perseguir, né? Tu não pode, em algumas circunstâncias, né? Como aconteceu comigo, quer dizer, não dá, eu até desisti, assim, né? Porque tu vai dar uma entrevista, depois a tua entrevista vai para um programa que tem 3, 4 comentaristas, e aí sabe, é ferro e tu não tá lá para se defender, né? Então pegam a tua entrevista e depois discutem, distorcem, emitem opiniões, né? E a gente fica sempre, assim, à margem, vamos dizer, né? Isso eu te falo das empresas aí de comunicação, né? Que não são progressistas ou tão progressistas, né? Ao mesmo tempo, nós temos tido, assim, muita felicidade com profissionais que são extremamente corretos, extremamente comprometidos, né? Mas a gente precisa falar, né? Não adianta, depois de tudo isso que aconteceu, eu simplesmente ficar passando pano aí para as coisas e dizendo, não, tá, me caçaram, e deu, né? Nós temos muita luta para fazer. E aqui a região é grande e os desafios são grandes também. Uhum.